Olá pessoal, boa tarde para quem não me conhece, eu sou a Jaque Noleto, eu sou artista plástica, vidreira, trabalho na técnica da vitrofusão há mais de 20 anos. Eu venho fazendo alguns cursos, venho fazendo algumas pesquisas e hoje eu venho compartilhar com vocês sobre a vitrofusão. O que é a vitrofusão? A vitrofusão é a fusão de lâminas de vidro em alta temperatura. Essa alta temperatura é uma temperatura próxima aos 800 graus. Tá, a internet hoje está um pouco ruim. Quando a gente está fazendo ao vivo é assim. Então, a fusão, como eu estava falando para vocês, a vitrofusão é a fusão de lâminas de vidro em alta temperatura. Essa fusão pode ocorrer com 2 lâminas, com 3 lâminas, com mais lâminas, com pedacinhos de vidro, com caquinhos de vidro, que aí são técnicas que estão dentro da vitrofusão, que é a pasta de vidro, a gente tem o casting, a gente tem a modelagem, a gente tem o tack fusing, tem várias possibilidades de nós trabalharmos com a vitrofusão. Aí vocês podem dizer assim, eu não sei cortar vidro. A gente já na live passada fez um trabalho só ensinando vocês uma técnica fácil, rápida e prática de cortar vidros, de como fazer esse corte de vidro, e vocês viram que é muito simples de fazer, usando ferramentas que às vezes vocês até mesmo têm em casa. Eu não tenho matéria-prima, eu não sei onde conseguir, a matéria-prima é cara. Não, eu também já contei para vocês que vocês podem conseguir doações nas vidraçarias. Porque esses pedaços de vidro que vocês vão trabalhar no início, que são pedacinhos pequenos, que é o que eu sugiro, vocês podem conseguir de doação, porque para o vidraceiro é um favor que a gente faz, porque esse material ele tem que descartar. Então, se a gente vai na vidraçaria e a gente consome esse material que eles teriam que descartar, a gente está evitando um trabalho para ele. E, aliás, aproveito para dizer para vocês que nós que trabalhamos com a vitrofusão somos vidreiros, não vidraceiros. Vidraceiro é o profissional que nos presta o serviço com os vidros, tá bom? E o vidreiro é o artista que transforma o vidro em arte, que transforma o vidro em objetos. Eu sei que de repente vocês podem estar pensando, é complicado, é difícil. Não, gente, é só vocês colocarem em prática o que eu ensinei para vocês na live anterior. Vocês conseguem esses pedacinhos de vidro, como eu falei, vocês montam a bandejinha. Essa live ficou salva aqui no Instagram e ficou salva no nosso canal do YouTube, que eu aproveito para convidar vocês para se inscreverem, para curtirem, deixarem um joinha lá pra gente, tá bom? Então, eu tenho alunos que, quando começaram a trabalhar com a vitrofusão, tinham uma certa dificuldade, tá? Com relação ao corte, com relação ao manuseio do vidro, né? E utilizando essa técnica prática que eu ensinei para vocês de como cortar rapidamente o vidro, com todas as peças iguais, vocês não precisam ficar medindo, vocês viram que a gente usou basicamente 2 ferramentas. Então, para começar, vocês não precisam se assustar, achar que vai ser, eu tenho que fazer um baita investimento, não. Vocês podem começar realmente com pouca coisa. Aí você pode me dizer assim, eu não sei que peça fazer. Eu não sei que cor usar, eu não sei desenhar, eu não sei pintar. Gente, não precisa saber desenhar, não precisa saber pintar. Vocês podem perfeitamente, não sei que modelo fazer, vocês podem usar modelos de coisas que vocês têm em casa. Por exemplo, na vitrofusão nós precisamos sempre de um molde, tá? Então, vocês podem partir de um molde de uma peça que vocês tenham em casa. Por exemplo, vocês podem utilizar um pratinho de louça, tá? Às vezes a gente tem um pratinho de louça que tá descascadinho embaixo, que a gente já não pode mais continuar utilizando para uso, né, de comestível. Então a gente pode utilizar esses pratinhos, de repente, para fazer essa técnica da vitrofusão. Aí você me diz assim, eu não sei desenhar, eu não sei o que fazer, eu não sei que cor combinar. Aí eu vou dizer para vocês, se munam de inspiração. Procurem na internet, procurem no Pinterest, imprimam imagens. Olhem só, eu fui aqui hoje rapidinho antes de começar a live e imprimi umas imagens. Por que será que tem costela de Adão em várias, né? Quem me conhece sabe que eu sou louca por costela de Adão. Então, com essa ideia aqui, vocês podem perfeitamente utilizar o pratinho, vão cortar os vidros da maneira que eu ensinei para vocês.
no tamanho que eu ensinei para vocês, no tamanho do molde, do jeito que eu ensinei para vocês, e vocês vão depois decorar. Agora vocês aproveitem, porque tem muita facilidade com a questão da internet. Eu quero mostrar para vocês, quando eu comecei há muito tempo atrás, como era que eu fazia. Eu tenho várias pastas, vou pegar todas aqui para vocês verem. Olhem só, tudo isso aqui é pasta. Todas essas pastas, o que tem? Tem inspiração. Quando eu falo inspiração, gente, não quer dizer que vocês vão copiar o que vocês estão vendo. Quer dizer que vocês vão se inspirar no que vocês estão vendo. Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou folhear assim rapidamente para vocês verem. Eu ia tirando recortes, ó. Recorte, tudo que eu via em revistas, tudo que eu via em lugares que eu pudesse recortar, eu ia recortando e eu ia fazendo o meu acervo de imagens, o meu acervo de inspiração. Olhem só. Muito bom de ver, né? Vou botar assim, que eu acho que é mais fácil de ver. Ó, folder, coisas que eu participava em eventos, algumas peças até são minhas aí também, de participar em eventos. Então, eu ia fazendo com isso o quê? Eu ia me nutrindo de imagens que depois iam me servir para que eu usasse de inspiração. É isso que eu sugiro para vocês. Então, não digam, ai, eu não sei fazer. O que vocês não podem fazer é se travar. Então, não tem desculpa para não conseguir cortar o vidro, porque eu já ensinei a cortar. Não tem desculpa para dizer que não consegue o material ou que o material é caro, porque para começar, e a gente sabe que todo começo é complicado, a gente pode perfeitamente conseguir o material, como eu falei para vocês, doado. E também, se vocês me dizem, ah, não sei desenhar, não sei pintar, não sei que cor usar, as inspirações estão aí. A gente tem hoje uma fonte inesgotável de possibilidades para se inspirar e para ter boas ideias. Então, a partir do momento que nós escolhemos, tá? Eu cheguei e disse, bom, eu quero fazer o teste, mas eu não sei o que fazer. Fui lá, peguei a imagem, eu vou trabalhar com essa imagem aqui, tá? Peguei e escolhi o pratinho. Era um pratinho que eu tinha na cozinha. Eu comprei esse pratinho nessas lojas de R$1,99. Acho que foi em Buenos Aires, num curso que eu fui fazer, tá? Aí, o que eu fiz? Cortei o vidro do tamanho do pratinho, porque vocês sabem que o vidro tem que ser cortado do mesmo tamanho. Aí aqui eu já risquei a minha folhinha de costela de Adão. Deixa eu botar um fundo branco para ver melhor. Tá? Risquei. E aí agora eu vou virar o celular para cá para vocês poderem acompanhar o que eu vou fazer. É só para vocês verem que é uma técnica mega simples, que vocês podem realmente começar com uma coisa muito, muito, muito básica. Então, eu vou desocupar aqui. Aqui eu tenho os esmaltes. Já preparei os esmaltes, tá bom? Depois, no final da live, se vocês tiverem alguma pergunta, a gente vai fazendo, tá bom? A gente vai respondendo. Aqui os esmaltes já estão dissolvidos com água. Quem me acompanha já sabe que a gente tem várias lives, eu ensino a dissolver os esmaltes, eu ensino a preparar, então também vocês podem olhar ali, que tudo ali tem uma fonte de informação bem legal. Então aqui os esmaltes já estão dissolvidos com água. O que eu vou fazer? Vou pegar... Vou virar para cá para vocês assistirem, para vocês poderem enxergar. Aí aqui, gente, eu vou pegar o liner. O liner é uma tinta que vem já pronta, tem que agitar, e ela vem com um ponteirinho, tá? A gente só coloca o ponteiro na hora que a gente vai utilizar esse produto, tá bom? E ele traz uma agulhinha. E essa agulhinha vocês usam para tampar esse ponteiro. Ó, a gente coloca aqui, tá fixo. E essa agulhinha, quando a gente não estiver usando, a gente usa para colocar aí. Então, agora eu vou fazer assim. Vou experimentar aqui, para ver se tá... Ó, ok? Então...
de um dos lados, eu vou fazer o risco. Enquanto ele vai secando, a gente vai fazendo outra coisa. Deixa eu colocar ele aqui embaixo. Aqui. Não, é desse lado mesmo. Que aqui tem que fazer o negativo e o positivo. Tá aqui. Desse lado. Só pra eu ver. Agora eu tiro. E vou fazer os risquinhos. Enquanto isso aqui seca, eu quero contar para vocês que com a técnica da vitrofusão, eu vou colocar ele ali mais para ali para ele dar uma secadinha, porque eu preciso virar para trabalhar do outro lado. Então, com a técnica da vitrofusão, vocês podem trabalhar inúmeras possibilidades. Para quem gosta de desenvolver um trabalho de acessórios, bijuterias, e dentro da bijuteria, se vocês de repente querem trabalhar com uma linha mais especializada de designer, com joias, com prata, com ouro, vocês podem desenvolver as próprias gemas de vocês, trabalhando com vidro nacional ou também com vidro importado. Sempre que a gente começa a trabalhar com a vitrofusão, eu sugiro que vocês comecem com vidro nacional por uma questão de economia, por uma questão de praticidade. A gente sempre começa a trabalhar com uma matéria-prima mais barata para depois a gente começar com um produto mais caro. É que nem carro, né? A gente vai aprender a dirigir, vamos embora começar com um carro mais econômico, não vamos pegar um mais potente, nem um mais caro, né? Então aqui é a mesma coisa. Dentro dessas possibilidades que eu falei para vocês, que vocês podem trabalhar, dá para vocês trabalharem com a linha de premiações, com a linha de utilitários, decorativo, fazendo peças para arquitetos, como trabalhar em projetos. Vocês imaginem vocês desenvolverem para a casa de vocês ou para algum projeto personalizado uma linha para um lavabo totalmente exclusivo. É um trabalho autoral. Vocês nunca vão ter outra coisa igual. São trabalhos únicos. Então, a vitrofusão, ela possibilita isso aí. O vidro é uma matéria-prima de possibilidades inesgotáveis. É a única matéria-prima que a gente pode utilizar e reutilizar infinitas vezes. Ele é reciclável para sempre. Vocês não dizem assim, reciclei uma, duas vezes e deu. Não, vocês podem continuar reciclando sempre. Então, no meu ateliê, inclusive, a gente tem um sistema bastante sustentável. A gente começa trabalhando com placas maiores, vamos para as menores, das menores para as pequenininhas. Então, a gente faz toda uma linha de aproveitamento muito boa. E depois, do que sobra, que a gente não consegue fabricar peças, a gente tritura e faz a pasta de vidro. Então, assim, para vocês verem, realmente o ateliê é mega sustentável. Eu vou ver se a minha pecinha já secou. Já deve ter secado. Aí eu vou virar. Vou virar. E depois no final a gente vai responder as perguntas. Não tá totalmente seco, mas já dá pra virar. Eu boto o liner de um lado e eu vou trabalhar ele aqui desse outro lado. Sim. Tava vendo se eu fiz do lado certo. Essa canetinha que eu utilizo aqui, olhem só o que ela faz. Eu vou colocar aqui e vou botar para vocês verem. Olhem só o efeito dela. Se eu riscar com ela, essa é a marca da canetinha, tá? Depois eu vou ver as perguntas, tá, gente? Bom, olhem só o que acontece com essa canetinha. Eu já risquei ali justamente para dar tempo dela secar. Quando eu uso o esmalte nessa canetinha, olhem só.
ela funciona como se fosse uma corda seca. Eu vou passar por cima, olha. Estão vendo? Então, isso aqui eu fiz ali na folha da costela de Adão, só para facilitar o meu trabalho, tá? Então, eu vou pegar um papelzinho, um papel toalha, para limpar isso aqui. Então, aqui, ó, ele já secou. E observem que aqui nós temos uma folha de costela de Adão bem diferente, ela é bem colorida. Então, como eu falei para vocês, a gente vai só se inspirar nela, a gente não vai copiar. Coloca o desenho, vocês façam isso. Vocês sabem de que eu me inspiro também? De estampas de roupa. É uma maneira bem legal da gente se inspirar com desenhos diferentes, se nutrir de uma coisa bacana, né? Porque é difícil você encontrar outra coisa igual. Então, aqui secou, eu vou virar. E desse lado aqui foi que eu fiz o trabalho com essa canetinha aqui, ó. Tá? Já tá riscado aqui. Aí, o que eu vou fazer? Vocês estão vendo como ela não passa, ó? Ela faz uma barra de contenção. Eu tô fazendo isso aqui, gente, só para vocês verem a facilidade que é de vocês trabalharem. Vocês não precisam ficar, eu não sei pintar, eu não sei cortar. Bom, cortar não tem mais desculpa, né? Porque eu já ensinei. Então, olha aí, faço uma coisa assim, entro com outra cor, vou entrar agora com o branco. Olhem só. Que bacana que vai ficar isso aqui. Essa canetinha, ela some depois, tá, gente? Nem se preocupe. Uma técnica bem legal. Depois eu vou olhar as perguntas. Não se esqueçam que essa live vai ficar salva no nosso canal do YouTube. Vocês passem por lá, se inscrevam, deixem o seu joinha, convidem os amigos para se inscreverem. Isso para nós é muito importante. Vou fazer assim, ó, em outras partes. Fiz questão de fazer esse passo a passo para vocês verem que quando eu digo que é muito simples, realmente é muito simples. Aqui vocês viram que não precisa saber desenhar, não precisa saber pintar, não precisa nada. Eu só tô carregando o pincel na tinta, olha aí, ó. Estou fazendo o trabalho. Claro, né? A gente precisa saber a técnica. E eu vou colocar esse verde, que também tem ali no... E vai ficar muito legal. Feito? Então, quando isso aqui secar, nós vamos colocar o outro vidro. Então, observem. Era isso? A isso eu me referia. Não quero mexer porque ele tá molhado, tá? Quando eu dizia para vocês se inspirarem, tá? Eu usei as cores parecidas, olhem aí. Me inspirei no trabalho, não copiei. Isso aqui vai ficar sobre... A gente vai colocar outra peça colorida, a gente vai colorir o fundo desse vidro e vamos unir as duas partes. Assim se faz a vitrofusão. E depois vai ser colocado em cima do molde. Depois eu vou salvar essas imagens nos stories e vou postar para vocês verem, acompanharem e fazerem as perguntas de vocês. Agora eu venho para cá e a gente vai conversar um pouquinho. Vocês me digam, a caneta onde você compra... Eleonora, você compra essa caneta em qualquer livraria, tá? Na real, livraria não, papelaria, tá? Eu vou botar assim para vocês verem. O nome da caneta é a Pentel, a marca é Pentel Permanente Marker, ponta chanfrada, tá?
Tem outras cores, a cor não importa. O que importa é que seja essa caneta, porque é ela que... Eu já experimentei com outras, tá? É ela que faz esse efeito de funcionar como se fosse uma corda seca. Poderia escrever o nome da canetinha? Tá. Tá bom, pareceu o contrário. A gente vai escrever, tá? Quando terminar a live eu escrevo para vocês. Mais alguma pergunta? A canetinha, sim, ela some depois que ela vai pro forno, ela desaparece totalmente, tá? Vocês podem trabalhar tranquilamente. Esses esmaltes não se contaminam? Como assim? Contaminação, você diz, esses esmaltes que eu tô usando, eles são da Minatoglass, eles não têm chumbo, tá? Então, quando a gente compra os esmaltes, a gente geralmente pergunta, né? Dependente da marca, do fabricante, do distribuidor. Uns têm chumbo, outros não têm. Esse não tem. Mas também, além disso, a técnica da vitrofusão. Eu trabalho entre 2 vidros. Então, isso me dá uma segurança de que se a tinta, se o esmalte tiver chumbo, ele não vai contaminar nenhum alimento. Porque essas peças podem ser utilizadas, tá? Elas podem ser usadas como utilitária. Você usa um vidro nessa peça... É assim, ó, Lu, aqui eu vou utilizar 2 vidros, tá? Eu vou focar aqui de novo. Eu tenho 2 vidros, eu tô trabalhando nos 2 vidros. Aqui eu vou esperar ele secar agora. E esse outro vidro que vai por baixo desse aqui quando ele secar, eu posso ou colocar um fundo ou eu posso me valer da transparência do próprio vidro, que também é muito legal. Essas são maneiras que vocês também podem trabalhar. Sim. Porque eu fileteei ao contrário. Eu fileteei ao contrário porque eu quero que o risco do liner fique para cima do vidro, tá? Se eu quisesse que ele ficasse para dentro, eu poderia ter canetado, eu podia ter fileteado do outro lado. Seria o mesmo pincel utilizado em cores diferentes? Não, eu utilizei um pincel para cada um, tá? Aqui, nesse caso, eu utilizei o branco, porque o branco não ia interferir. Não, se eu usasse essas outras cores ali, ia contaminar a cor, tá? Mesmo juntando 2 vidros, a tinta... Sim, some. Fica tranquila, porque some, ela não vai aparecer. Essa tinta dessa caneta aqui, ela some quando ela vai no forno. Tá? Ela não vai aparecer nada, ela vai sumir. Depois eu vou postar, eu vou queimar e vou postar para vocês verem. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado do nosso encontro de hoje. Eu não sei se vocês têm mais alguma pergunta. Então, reforçando o que nós falamos nesse encontro, a vitrofusão é a fusão de lâminas de vidro. A gente pode começar com vidro doado, com pedacinhos de vidro. Não tem desculpa para não fazer a vitrofusão, porque todo começo a gente pode começar se organizando com o que a gente tem. Eu, quando comecei com a vitrofusão, comecei com 3 ferramentinhas, que eu já mostrei para vocês no outro encontro. Conseguia vidros doados numa vidraçaria que ficava bem pertinho da minha casa. O vidraceiro ficava faceiro, porque ele não tinha que jogar fora os vidros. E comecei fazendo pequenas peças. Qual a temperatura do forno, Socorro? Depende, tá? Se eu for fazer uma fusão no meu forno, eu vou a 800 graus. Se eu for fazer uma modelagem, eu vou a 750 graus. Mas tudo depende do forno, né? E tudo depende da espessura do vidro. Se vocês estão usando vidros nacionais, se vocês estão usando vidros importados. Porque a gente sabe que o coeficiente de dilatação dos vidros é diferente. Então, o vidro importado tem um coeficiente diferente do vidro nacional. E por isso eles precisam de temperaturas diferentes. A espessura ideal do vidro, eu lembro que quando eu fiz um curso na Itália com a Miriam de Fiore, ela disse que al vetro le piace 6 milímetros. Eu gosto de trabalhar com essa espessura do vidro, tá? Se eu tô trabalhando com moldezinhos muito pequenos, eu trabalho de repente com vidro mais fino. E se eu aumento a espessura do vidro, se eu aumento o tamanho da peça, eu aumento a espessura do vidro também. Tá? Tudo depende do que vocês estão trabalhando. Nesse caso aqui, eu estou trabalhando com 2 vidros de 3 milímetros, totalizando 6 milímetros. O liner que eu utilizei é da... Não sei se pronuncia Meiko ou Maiko. Acho que é Meiko. E esse liner nós temos aqui no Sítio das Artes. Caso vocês se interessem, é só entrar em contato. Tá bom, gente? Então,
como nós falamos, sem desculpas, não precisa saber desenhar, não precisa saber pintar, e os cortes eu já ensinei vocês fazerem no outro encontro, na outra live. Então a gente se encontra semana que vem com outra dica, com mais técnica para vocês irem entendendo um pouquinho desse mundo fantástico que é a vitrofusão, para vocês começarem a se animar, a se arriscar, a cortar vidros, a pintar. Muita gente às vezes pensa que é perigoso, que vai se cortar muito. Eu vou contar para vocês um segredo. Eu me corto mais quando eu invento que eu vou para a cozinha fazer alguma comida, alguma coisa, do que cortando vidro. Tá bom? É claro que a gente tem que ter cuidado, a gente tem que trabalhar com óculos de proteção, né? Mas no meu caso, por exemplo, eu quase não uso óculos de proteção porque eu uso óculos, né? Mas o meu óculos de trabalho, ele fica todo marcadinho, tá? Então quer dizer que realmente esses caquinhos de vidro, eles pulam. Então quando vocês forem trabalhar, procurem usar um óculos de proteção para vocês não se machucarem, enfim, para evitar acidentes, né? Irena, essa live vai ficar salva, tá bom? Então você pode assistir ela tanto no Instagram quanto no nosso canal do YouTube, tá? E mais uma vez eu convido vocês para se inscreverem no canal, tá bom? E quando vocês assistirem essa live, vocês podem deixar os comentários de vocês, marquem aí com aviãozinho as pessoas que vocês acham que possam gostar desse nosso encontro, tá? E se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida com relação à técnica da vitrofusão, vocês podem me mandar o que vocês querem saber, porque a partir de agora os nossos encontros vão estar focados nessa técnica que eu amo, eu adoro. Eu comecei com essa técnica meio que para me desestressar e acabou sendo se transformou na minha profissão. A próxima live vai ser segunda-feira às 18 horas, tá bom, gente? Então, eu vou me despedir de vocês e a gente se vê segunda-feira. Bom fim de semana para todo mundo. E aqui no Rio Grande do Sul tá fazendo muito frio. Abri uma caixinha de pergunta aí para vocês, perguntando como é que tava nos estados. Eu fiquei morrendo de inveja, porque tinha gente dizendo que tava 30 graus, 35. Eu falei, oh meu Deus, vou pegar um avião e vou lá para cima para ver se eu fujo desse frio. Então, gente, valeu. Obrigada pela presença de vocês. Eu sempre digo que essas lives acontecem porque vocês estão aí. Então, semana que vem eu espero todo mundo, tá bom? Beijo!